Se você sofre abuso emocional ou está em uma relação abusiva, saiba se você é dependente emocional. E no episódio de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre o espelhamento. Dentro de um relacionamento abusivo, como nós falamos na semana passada, é muito comum o love bombing. Porém, gente, a gente não pode perder de vista que esse bombardeio de amor é muito comum quando as pessoas se apaixonam. Então você já esteve apaixonado por alguém, você já esteve apaixonada por alguém. Você sabe que quando a gente começa nesse processo, há um encantamento natural. Então é normal que você foque sua atenção naquela pessoa. E por isso você faça uma espécie de love bombing. Talvez um pouco menos exagerado, mas ocorre. Quando nós falamos de espelhamento, nós já estamos falando de um processo diferenciado. Estamos falando de um processo consciente. O love bombing muitas vezes pode ocorrer de maneira inconsciente. Você está tão focado, tão focada, tão apaixonado por aquela pessoa que você passa realmente a dar uma atenção muito grande. Você pode elogiar demais, você pode se encantar até verdadeiramente com aquilo que você está vendo ou que a sua fantasia criou e você acha que está vendo. Isso é comum em pessoas apaixonadas. Porém, o espelhamento, e ele está sempre vinculado a essa fase de love bombing, então, para você identificar um início de relacionamento abusivo, é importante que você perceba, além do love bombing, o espelhamento também. Porque se somente você encontrar o fator love bombing, talvez isso não seja determinante, né? Mas o espelhamento, você já pode levantar uma bandeira vermelha, né? O que é o espelhamento? Espelhamento, gente, é a capacidade que a pessoa tem de espelhar você, espelhar seus comportamentos, seus gostos, né? É aquele momento em que a pessoa começa a parecer muito com você. E você sabe que muitas vezes pessoas abusivas se dedicam a entender as suas vítimas, né? Digamos assim, as pessoas com quem elas desejam se relacionar de maneira abusiva. Elas podem estudar você, perceber como você se relaciona com os outros, quais são seus gostos pessoais, quais são suas opiniões políticas. E aí ela vai se apresentar para você como alguém muito parecido com você, né? Porque no fundo todos nós gostamos do que é semelhante. Esse é o nosso narcisismo falando, né? Como eu sempre gosto de lembrar vocês, quanto mais nós temos essa postura narcisística, mais nós também estamos nos colocando nesse lugar, digamos, de possível vítima. Isso por quê? Porque quando você quer tudo que seja parecido com você, quando você não enxerga o diferente, quando você não consegue achar beleza no que é diferente de você, você está, de certa maneira, entrando num padrão narcisístico, onde o certo é só você, né? Onde o correto é o jeito que você vive, onde bonito é só o que é igual a você, né? E isso vai geralmente atrair esse tipo de pessoa. São pessoas que vão se apresentar para você e para você vão parecer perfeitas, sabe? Aquela ideia de perfeição, né? Está muito vinculada a essa ideia do espelhamento. Quando você não acredita, quando é bom demais para ser verdade, né? Pode ser que tenha esse fator de espelhamento. Com isso, obviamente, gente, eu não estou aqui negando a paixão, não estou negando que a gente possa se apaixonar, que a gente possa se interessar pelas pessoas, gostar das pessoas verdadeiramente. Estou falando aqui de uma característica patológica. Eu não estou falando daquela concordância por educação, sabe? Daquela coisa gentil. Eu estou falando de uma característica de espelhar mesmo, né? Pessoas abusivas vão, por exemplo, se elas nunca tiveram
se nunca gostaram de um determinado tipo de música, sei lá, e ela percebe que você gosta desse determinado tipo de música e ela quer chamar a sua atenção e ela quer conquistar você, nossa, ela vai se modificar, ela vai mudar tudo. É capaz que ela mude a maneira dela se vestir, é capaz que ela mude a maneira de falar, é capaz que ela comece a frequentar lugares que ela não frequentava, né? Agora, tudo isso, gente, desse processo de espelhamento, juntamente com love bombing, essa conta chega, sabe? Essa conta chega. Porque, por incrível que pareça, a pessoa está fazendo esse movimento porque ela quer. Ela realmente quer te conquistar. Então, ela começa a fazer esse movimento de sedução, né? Mas, na mente de uma pessoa abusiva, porque ela está fazendo tudo isso por você, você já começa esse relacionamento devendo alguma coisa. Olha que loucura, olha que loucura. Para você entender como é complicado entrar em um relacionamento abusivo. Você nem sabe, mas a pessoa está fazendo uma dívida para você. Como ela está muitas vezes deixando de fazer o que ela quer, como ela está muitas vezes anulando os gostos pessoais dela para te agradar, sem que você sequer saiba, ela acha que você deve alguma coisa a ela. Eu sei que isso parece uma loucura e de fato é. Mas é esse o padrão de funcionamento de uma pessoa abusiva. Não tem jeito, elas funcionam de maneira disfuncional. Por isso mesmo, esse tipo de relacionamento vai ser um relacionamento disfuncional, desgastante, um relacionamento onde você não vai obter satisfação, onde em breve, né, depois dessa primeira fase de idealização, de love bombing, de espelhamento, né, onde a pessoa está fazendo tudo para te agradar, onde você parece ser maravilhoso, maravilhosa, né, onde há só elogios a você. Depois dessa primeira fase entra a outra fase, né? Que é aquela fase da desvalorização, onde aí tudo que você faz, tudo que você é errado, é estranho ou é menos interessante do que outra pessoa. Aí ela começa a triangular, colocar outros elementos dentro dessa relação. Então você vai percebendo que essa pessoa, ela te coloca num pedestal em primeiro lugar, ela te coloca lá no alto, num lugar inalcançável, de alguém incrível, e ela vai te tirar o chão depois disso. E é por isso mesmo que esse tipo de relacionamento costuma magoar tanto as pessoas que passam por esse tipo de relação, né? A gente pega pessoas totalmente devastadas após passar por um relacionamento abusivo. E é muito compreensível, gente, porque isso mexe muito com nosso entendimento de nós mesmos, muitas vezes até com a nossa autoestima, com a nossa autoconfiança, né? Isso pode abalar profundamente as suas crenças sobre quem é você, né? Uma vez que alguém aparece, te valida e depois passa a te invalidar constantemente, né? Como se quisesse destruir você, tudo que você construiu e até mesmo destruir a fantasia que essa pessoa criou. Eu sei que você não fez nada para enganar ninguém. Eu sei que você estava vivendo sua vida simplesmente, né? Você estava no seu caminho e de repente essa pessoa apareceu ou você até se interessou por essa pessoa e de repente recebeu todas essas informações e ficou perdido, perdida, sem ter o que fazer. Se deixou levar pela emoção. E é importante, gente, dizer aqui, nesse episódio de hoje, que não é ruim estar vulnerável. Esse tipo de pessoa abusiva normalmente tem muita dificuldade em estar vulnerável, né? Esse é justamente o ponto fraco, inclusive, das pessoas que têm transtorno de personalidade narcisista. São pessoas que não aceitam a sua própria vulnerabilidade. E todos nós, em algum ponto, somos de fato vulneráveis e não há problema nenhum nisso. Não há como você
ter sensibilidade, não há como você amar se você não tiver alguma vulnerabilidade. A questão não é a vulnerabilidade. Percebe que não vai ser fechando o seu coração, impedindo você de viver e principalmente impedindo você de sentir, que isso vai evitar com que você passe por novas relações abusivas. Na verdade, o fato de você se permitir sentir tem que ser ainda mais profundo. A gente deve encontrar a nossa intuição, a gente deve encontrar o equilíbrio, a gente deve achar dentro da gente a resposta para cada relacionamento. E essas respostas mudam a cada dia. Veja só, se você é uma pessoa que acha que porque você tem um amigo, uma amiga de longa data, essa amizade nunca poderá se transformar em outra coisa, ou essa amizade nunca poderá terminar por algum motivo, né? Você não está suficientemente vulnerável. Você está achando que você tem que controlar as suas relações e que elas não podem mudar. Mas as coisas mudam. As pessoas mudam constantemente. E a gente tem muita dificuldade em aceitar as mudanças. Embora, na maioria das vezes, elas melhorem o seu estado, elas melhorem as suas relações. Toda mudança é para melhor. As coisas sempre caminham para o melhor, para uma evolução. Mas, enquanto você ficar obstaculizando as mudanças na sua vida, você não vai permitir que coisas melhores aconteçam, porque você tem medo, porque você não gosta de estar vulnerável. Veja só, o transtorno de personalidade é um exemplo muito claro disso. São pessoas absolutamente inflexíveis. A inflexibilidade diz respeito à falta de capacidade de mudança, a incapacidade de aceitar o novo, de se propor a ser diferente, a fazer diferente. Então, se você quer se distanciar de um padrão patológico, se você quer sair de relacionamentos tóxicos e abusivos que te fazem mal e te sugam, é importante que você se vulnerabilize sim. Não no sentido de se vitimar e de sofrer, não. Mas no sentido de permitir ouvir a sua própria intuição, ouvir a sua alma. Não tentar se defender. Porque quando você começa a dar ouvidos para a sua intuição, quando você começa a olhar as pessoas de uma maneira mais profunda, perceber as pessoas que te cercam, além da capa que elas usam, além da máscara que elas colocam, enxergar além das aparências, começando a acessar o mundo interior de cada um, por meio de um olhar mais profundo. Aí você vai saber com quem você está se relacionando. Somente aí você vai realmente perceber quem é de verdade e quem está fazendo cena. O que é joguinho emocional e o que é interesse verdadeiro. O que é troca. Porque o amor é sempre uma troca. E não importa se a gente está falando aqui de um relacionamento rápido, né? Ou de um relacionamento demorado, não importa se você vai ficar uma semana, 2 dias, 1 ano, 10 anos, 20 anos com uma pessoa. Não importa. O que importa é a profundidade. O que importa é o quanto você consegue estabelecer laços verdadeiros com quem está ao seu lado. E se um amigo passa a não ser mais essa pessoa verdadeira, se você sente que não há mais uma conexão real entre vocês, por que você mantém essa amizade? Por que você finge que está tudo bem? Por que você engana a você mesmo, a você mesma?
Estar do seu lado é não se enganar. Então, eu agradeço por você ter escutado esse áudio até aqui. Eu espero que você tenha compreendido minhas palavras, eu espero ter contribuído com você. E eu peço que você compartilhe esse áudio com mais pessoas. A gente sabe que o abuso emocional é um abuso silencioso. E lembre-se, as pessoas podem ter muitas coisas em comum com você, mas as pessoas também têm as questões pessoais delas. Nada é totalmente perfeito e é maravilhoso que não seja, porque as nossas diferenças são a preciosidade dos nossos relacionamentos. A gente cresce com as diferenças, a gente aprende com elas. Eu desejo que você tenha uma excelente semana. Inscreva-se aqui no canal, siga, compartilhe. Paz e luz. E não aceite receber migalhas de amor. Acompanhe o podcast, inscreva-se aqui no canal, deixe seu like, compartilhe. Você pode ajudar alguém a sair do abuso emocional hoje. Liberte-se, decrete a sua independência emocional.